Fala galera, sejam muito bem-vindos. Depois de eu acho que uns 7 meses aí sem fazer live, nesse formato, trazendo convidados, conversando com vocês, estamos de volta e agora para reembalar aquele pico do ano passado, que foi quando muita gente nos conheceu, quando a gente teve nosso primeiro crescimento aqui no Instagram e começou a criar realmente um relacionamento muito massa com vocês e estamos de volta. Pô, o negócio tá bom, viu? Já estamos com 30 pessoas aqui presentes. Tô até desacostumado e galera, vou tentar me recondicionar. Boa noite, Cariri, boa noite. Vou tentar me recondicionar porque eu juro a vocês que eu tava... Sabe quando dá um frio na barriga, assim, você fica tenso, sentindo aquela ansiedade bater? Pronto, eu tava desse jeito. E aí, Rai, tudo bom? Boa noite, Mari, nossa embaixadora. Galera, é o seguinte... Antes de aceitar a Isa, para ela entrar aqui, nossa, eu realmente estava muito acostumado com live no Instagram. Eu tô aqui me assustando com o número de pessoas ao vivo. Por quê? Fala, man. A assessoria nem aí acompanhando a gente. Justamente. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. E aí deixa eu contextualizar rapidinho pra gente receber Isa e começar o nosso bate-papo. Por quê, galera? Quem me conhece, né, quem conhece a mentoria, lembra que ano passado era live com força, live o tempo inteiro. O Gabriel já estava aqui falando de saudade dessas lives. E o que acontece? A gente vai retornar para o pique que a gente estava ano passado. Vamos voltar agora em maio. Eu vou dar uma contextualizada super rápida. Vocês que estão aqui acompanhando, eu acredito que conhecem a gente já desde o ano passado. São sim muito parte do nosso crescimento, tudo que aconteceu com a mentoria e ainda vai acontecer. E assim, do ano passado para cá, muita coisa mudou. A gente, graças a Deus, cresceu bastante. Boa noite, Cassi. E com isso foi muito trabalho que apareceu. A gente passou por um processo de remodelação de muita coisa interna para poder continuar crescendo. Inclusive, vocês vão perceber isso na vida de vocês. Assim, a gente tem que parar algumas vezes para alinhar as coisas, porque senão fica insustentável. E a gente quer crescer sempre com qualidade. A gente vai acabar entrando nesse assunto hoje. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito. É uma surpresa. Que a vida acaba ensinando pra gente. E a gente deu uma segurada nas lives. Eu gravei já muita live esse ano em formato de podcast, fechada no YouTube. E tem algumas vantagens, né? Não tem ninguém assistindo, você pode, sei lá, errar alguma coisa ali, é mais tranquilo. E aí, assim, o Sisu chegou agora, a gente bateu 30 mil seguidores no Instagram, é bizarro falar isso. E assim, a gente bateu 30 mil seguidores num processo muito legal, porque foi realmente uma renovação aí de base, uma renovação de público que está seguindo a gente. Foi muito bom, porque a gente via assim, poxa, perdendo 300 seguidores por dia e ganhando 400. Então assim, era muito legal acompanhar esse processo. Show de bola, Rai. E sejam bem-vindas a galera aí que é do time da turma de mentoria de Rai. Tem muito mentor hoje presente aqui, galera. O pessoal vai começar a vir também, à maneira que for possível. A gente está agora fechando 30 mentores no nosso time e vai continuar nesse crescimento. Certo? Vocês vão ver a gente bater aí, não quero nem dar muito spoiler, mas um time muito grande de mentores. Fazer o maior time do Brasil de vestibulandos que foram aprovados, passaram por um treinamento, passaram por uma seleção inclusive, para fazer isso aqui, que é ajudar vocês a ser aprovados. Mas então, galera, vocês estão vendo, eu já estou enrolando pra caramba aqui. O que acontece é, a gente decidiu que com tudo isso, 30 mil seguidores no Instagram, Sisu passou, vamos voltar a fazer as lives no Instagram, vamos voltar a fazer live junto com o pessoal e assim, preparando, claro, muita coisa. Vocês estão aqui vendo um formato realmente de entrevista, mas já o formato de podcast, batendo papo com mais de um convidado, vai entrar. E eu garanto, a gente vai fazer um curso dentro do Instagram aqui para vocês. Um curso gratuito para falar de muitos tópicos relevantes na preparação, 100% de graça. Vai ser foda. E TT já tá por aí. E já ela vai entrar aqui para live também para me ajudar a levar. Eu realmente tô pegando o ritmo de volta. Mas é isso, galera. Vamos lá. Eu vou receber aqui já a nossa grande Isadora Halut, eu vou até confirmar com ela como é que se pronuncia esse sobrenome, que foi nossa embaixadora no passado e agora está com tudo organizado aí para entrar para o nosso time de mentores também. E já a gente vai falar mais sobre isso. Citação enviada, Dr. Rafael Almeida por aí, grande honra receber você.
Oi, E gente! chegou a nossa convidada. E aí, Isa, tudo bom? Tudo certo, e você? Show de bola, tudo ótimo. Prazer imenso te receber aqui com a gente. Obrigada. E vamos começar, né? Vamos começar. Muita coisa pra gente conversar. É muito legal estar agora nessa live com você aí do outro lado da tela, contando a sua trajetória, contando para o pessoal como foi esse processo. Isa, que entrou para o nosso time de embaixadores ano passado, lá no comecinho, lá nos primórdios. Eu, inclusive, estava vendo minha galeria esses dias, galera. Fatos interessantes aí. E tinha uma gravação de tela de uma sequência de histórias dela, de Isa, falando sobre mentoria, que eu gravei para postar no Instagram da mentoria depois. E assim, é muito massa ver essas pessoas que a gente acompanhou, que a gente, poxa, né, de algum modo impactou. E claro, ela vai falar mais sobre isso, quem impactou além da gente também. Chegando na medicina, né? Realizando esse primeiro sonho, que inclusive é uma das pautas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, Isa, para a gente começar, a minha pergunta padrão conta pro pessoal quem é Isadora. Isadora Halute ou Halute, eu não sei, fala aí seu sobrenome pra galera. E Isadora conta Aluche. como? Fala aí de novo. Aluche. Aluxe, show de bola. E fala pra galera o que você está fazendo agora, né? E onde. E daí a gente vai começar a conversar sobre como foi o começo dessa trajetória pro pessoal. Beleza. Então, prazer, eu sou Isadora. Eu tenho 18 anos e agora eu tô fazendo medicina na Univale. Ela é uma faculdade particular na cidade vizinha da minha. Então, eu já fui aprovada 3 vezes ali. E ano passado eu continuei tentando pro Enem, né, pelo SISU. Mas resolvi começar ali mesmo, já estava morando em casa, então tudo certo, facilitava muito a vida. Show de bola. Acho que esse é um ponto muito legal para a gente conversar, inclusive, durante a live. Eu fiz uma live semana passada com o pessoal daqui de Natal, de uma universidade bem relevante aqui na cidade, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esse entrave, começar logo ou não, vantagens e desvantagens, é um assunto muito legal de compartilhar com o pessoal. Mas, já que você contou para a galera, né, esse processo, você já passou por 3 aprovações, como você falou, vamos pegar lá de trás um pouquinho, para como a gente sempre fala, ir puxando e realmente tirando daqui todo o aprendizado possível, eu acho que toda possibilidade de avanço e de grande velocidade para a galera que está agora se preparando. E claro, galera, vocês vão ver muito conteúdo sair daqui dessa live. Com certeza vai ter muito corte legal para a gente jogar aí nas redes, Isa jogar no perfil dela, a gente jogar no nosso. Então vamos lá, tentar disseminar o máximo de experiência, sabedoria e, claro, como a gente sabe que é muito importante apoiar, né, o pessoal, mostrar que essa trajetória, mostrar tudo que está dentro dessa trajetória, que não é só as coisas bonitas que o Instagram mostra naturalmente e que as aprovações mostram, mas muita coisa que está por trás. Você postou um Reels que é sensacional, mostrando justamente isso. E, galera, é uma construção e a gente está aqui agora para conhecer a construção de Isa. Então, conta aí pra gente, Isadora, como foi esse começo? Você sempre quis a medicina, você tem parentes médicos, ou não, saiu de você mesmo, saiu lá desde pequena, ou foi realmente uma construção? Eu acho que é até um ponto bom da gente bater com o pessoal. Foi uma vocação para você? Foi uma construção? Porque a gente vai chegar nesse ponto, né? Surge muito essa pergunta: medicina é vocação? Medicina é uma escolha? Então, conta aí pra galera como é que tudo começou para você e a medicina. Então, na verdade, no começo eu fiz meu primeiro Enem no 9º ano e eu queria engenharia civil. Era o meu sonho, eu sempre gostei muito de Massa saber matemática. isso. Então, engenharia civil era algo para mim, nossa, sensacional. Até que eu cheguei no ensino médio e conheci a física. E foi um trauma para mim, acabou com os meus sonhos. E eu fiquei perdida, não sabia o que fazer. Porque engenharia civil era a minha certeza. Não pensava em outra coisa que não fosse aquilo. Então, eu fui me descobrindo. Não acredito que tenha sido uma vocação de, ai, sempre quis medicina desde criancinha, alguma coisa assim. Já quis ser bailarina, já quis ser tudo que pode imaginar. E no final, eu me descobri como medicina a única coisa que eu poderia imaginar fazendo na minha vida. Então, acho que foi sim uma escolha. Eu passei também, enfim, uma familiar, ela foi internada, eu visitei ela na UTI. E aquilo ali me balançou muito, porque eu me vi sem ter o que fazer, sem poder ajudar de alguma forma.
E ali eu acho que foi quando a minha escolha se tornou mais decisiva. Porque no primeiro momento eu pensei, não, medicina não vai ser para mim, porque eu nunca vou conseguir lidar com um paciente, eu nunca vou conseguir ver alguém sofrendo, eu nunca vou conseguir ver alguém morrendo, eu não vou ter capacidade para lidar com isso. E depois de um tempo trabalhando realmente comigo mesma, eu percebi que não, eu não estava preparada para aquilo, porque eu realmente não sou médica ainda. Eu não tenho o que fazer. Eu não tinha como dar apoio, eu não tinha como tomar uma decisão, intervir de alguma forma, mas eu vou conseguir daqui 6 anos no mínimo. Então, acho que é isso. É realmente medicina não é do nada, não vem do além. Tu tem que decidir por ela, porque também demanda muito esforço, demanda muita dedicação. Então, não pode ser só uma vocação sem ter a tua disciplina. Exatamente, eu acho que o principal ponto é esse, porque é como o talento na vida. Se você nasce com ele, muito bom. Você, poxa, você já economiza um certo trabalho. E eu acho que é por isso que a gente acaba passando. Eu, igualmente a você, mas eu acho que antes, com uns 12 anos, eu pensei em ser engenheiro civil e construções e fazer casa, aquela coisa, fazer prédio, obras. E foi muito rápido, inclusive, assim, o meu pensamento na engenharia. Foi só o primeiro. Acho que foi no primeiro momento que eu me perguntei o que é que eu vou ser quando eu crescer. E depois quis direito. Então, assim, pensei em direito ali no oitavo e nono ano. E aí, quando chegou no começo do ensino médio, eu fiz, bicho, Deus me livre, trabalhar com lei, trabalhar com, sei lá, muito diálogo, muita conversa, assim, de ter que convencer alguém, aquela coisa do direito, né, da advocacia. E aí eu pensei, poxa, o que é que eu gosto de fazer? Ponderei o que eu gosto de fazer, ponderei os desafios que eu queria enfrentar, e eu vi que a medicina era a profissão que mais me cativava, não como um sonho, mas sim como um trabalho. E eu acho que é muito isso. Sonhos são sonhos. E trabalho é trabalho. Trabalho é você servir, né? Trabalho é você impactar os outros. Então, é construção. Porque você pode, assim como no caso dos esportes, que o talento pesa muito, ter talento, né, ter a vocação de nascer sabendo eu vou ser médico, mas não ter a competência e não buscar criar essa competência, não vai dar em nada, eu garanto a você, não vai dar em nada, vai ficar ali só chovendo no molhado, sem resultado e sem conseguir o que você quer. Então, muito bom, já conheci um pouquinho disso aí, da antiga engenheira Isa. E galera, eu não vou nem conseguir ficar acompanhando muitos comentários, mas eu vou pedir para depois tentar passar aqui no WhatsApp os principais, vamos ver como é que a gente faz aí. E vamos lá. E, inclusive, pessoal, quem tiver dúvida, tem uma caixinha aqui de pergunta, beleza? Que é o ideal para vocês mandarem suas dúvidas, suas perguntas, porque fica mais fácil a gente pegar. Show. Então vamos lá, Isa. Tem outra pergunta que eu acho que é muito, muito boa de fazer. Porque daqui a gente já consegue tirar muitas coisas desses aprendizados ao longo do caminho. E claro, para você contar realmente a história. Né? Mas conta para o pessoal como é que foi o começo, lá nesse seu ensino médio. Poxa, o primeiro ano, o ano que eu comecei a ver mais da física e ver mais... Aprender, né? Realmente, assim, ver o ensino médio de uma maneira mais clara e ver o vestibular de uma maneira mais clara. E esse começo, essa primeira etapa, você considera que você saiu de um ponto favorável, de um ponto desfavorável? Como foi seu ensino médio como um todo, escola particular, escola pública? Conta pro pessoal por quê. Daqui, acho que a gente já consegue tirar muitos aprendizados. Independente para que caminho eu tenha seguido, né? Eu sempre dou o meu. Estudei em escola particular, sempre tive das melhores condições, assim, dentro do que é necessário para fazer uma prova. Mas, assim como sempre tive vários amigos com as mesmas condições que eu, que inclusive queriam, né, assim, almejavam, falavam que queriam, mas que a gente soube, a gente viu, né, no crescimento, que não foram, né, sei lá, escolheram outro caminho, enfim, aquela coisa que a gente sabe que acontece. Mas eu quero que você conte para o pessoal a sua realidade agora, até porque vai que tem alguém aí da sua cidade, que talvez fez a mesma escola, alguém que possa ver isso, ou estar agora na sua escola, né, fazer, poxa, Isa estudou onde eu estou estudando agora e conseguiu essa aprovação. Então conta aí pra galera como é que foi esse desenrolar lá do começo do ensino médio até o terceirão e o cursinho e a sua aprovação como um todo. Então, a primeira vez que eu fiz Enem, vestibular e tudo mais, eu fiz o Enem e a Federal do meu estado, que foi no nono ano, porque os meus pais sempre me incentivaram a ir atrás, a testar para ver como é que eu ia me sair. Não foi muito bem, né? Obviamente, no nono ano não tinha muita bagagem de conteúdo. A única matéria que eu me sobressaí um pouco mais foi matemática. Até postei minhas notas no meu feed esses dias.
E o pessoal ficou, meu Deus, sempre fez mais de 700 no Enem de matemática. E, enfim, isso se deve muito. Eu fiz Kumon quando eu era criança, então é um método de ensino que acaba puxando e te botando para frente, então isso me ajudou muito na minha trajetória. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu pensei, não, eu vou estudar muito, porque vou passar direto no terceirão e é isso aí, vou me dedicar ao máximo. Daí eu conheci a física um pouco melhor, conheci a química e foi complicado. Eu sempre fui uma aluna que só tirava 10 sempre. E daí chegou no primeiro ano do ensino médio, eu tirei 6 em física, 6 em química, aquilo me apavorou demais. Só que o que eu ia fazer, né? Eu tinha que estudar, tinha que continuar aprendendo, porque não tinha como fazer milagre. Então, no segundo ano do ensino médio, eu me dediquei também. Estudei bastante, só que sempre no normal, digamos. Como as outras pessoas na minha sala estudavam, basicamente. E no meu terceirão, que daí era o ano do vestibular para valer, eu resolvi largar a mão de tudo. E daí eu fazia mais atividade física. Eu não tirava praticamente final de semana para descansar, porque eu achava que só assim que eu ia passar no vestibular. Então, eu realmente estudava todos os dias, o dia inteiro. Eu ficava no colégio das 7 da manhã até as 7 da noite. Chegava em casa, mal jantava e já começava a estudar de novo. Então, no cursinho ano passado eu percebi o quão errado que isso foi. Abrir mão de tudo para tentar alguma coisa que não deu certo. Que sim, a gente precisa de um equilíbrio. Você se dedicar 100% e não ter o seu refúgio, a sua válvula de escape ali, o teu descanso, não dá. Tu tem que ter realmente o equilíbrio dos dois. Então, ano passado, acho que foi mais isso que eu fiz mesmo. Sempre estudei por questão. Sempre, sempre mesmo. Desde de criança, eu ia fazer prova no quarto ano do ensino fundamental. A minha mãe fazia questionários para mim, para eu poder estudar para responder. Então, sempre foi o meu método de estudo. Minha mãe sempre foi ali, ó, me incentivando. Sensacional. Então, acho que foi isso. Daí, ano passado, a mentoria entrou na minha vida, não sabia do nada, tudo muito novo. Eu tinha acabado de criar um Instagram, nem tinha muito seguidor, não tinha nem muita gente me acompanhando. E vocês acreditaram no meu potencial, né, como influenciadora. E, enfim, a mentoria me ajudou horrores também. Foi sensacional, em natureza principalmente, porque no meu terceirão eu fiz 29 questões. E agora, depois de um ano de cursinho, eu fiz 39. Então, acho que foi um aumento bem relevante. Caramba, galera, esse aumento aí de 10 acertos, já fazendo 30 praticamente, é muita coisa. Eu quero entrar nesse ponto aí, Isa, mas antes tem um que eu acho que assim, a gente não pode deixar passar, inclusive fixei aqui o comentário para isso, que é você contar mais para a galera como é a experiência do Kumon, né? Como foi fazer o Kumon, quanto tempo você fez, como era a rotina, e depois vou te perguntar, né, também, e falar sobre isso. Como você acha que alguém agora, nessa fase de vestibulando, já se preparando, pode aplicar um pouco da metodologia do Kumon durante a preparação, né? Mesmo que já mais velho, já tenha passado por isso. Porque é unânime, galera. E aqui eu deixo o ensinamento assim, para vocês. Isa vai falar mais, mas para vocês, poxa, você tem irmão pequeno em casa, sobrinho, se puder, coloque ele no Kumon, que vai ser muito bom para ele. Então, eu comecei o Kumon, eu tinha 9 anos, mais ou menos. Eu comecei porque eu gostava muito de matemática. Daí a minha mãe tinha uma amiga que tinha um filho que fazia. E, enfim, recomendou, coloca ela já que ela gosta, né, para realmente desenvolver mais. Então, o Kumon não é um reforço ou algo nesse sentido. Se você tem dificuldade, você pode fazer para perder esse medo, às vezes, que nem é tão difícil assim, mas é que tu tá tão apavorado que não consegue, que às vezes acaba tendo um bloqueio. E se você também já é bom e quer desenvolver mais ainda essa sua habilidade, também é válido. Então, eu tinha 9 anos e fiz matemática. Quando eu tinha uns 11, mais ou menos, eu entrei no Kumon de inglês. E no total da minha vida, eu fiz Kumon por 5 anos, eu acredito. Então, eu sou concluinte das 3 matérias. Eu fiz matemática, inglês e português. E principalmente o de matemática, que eu acho que é o que mais aparece no Enem, nos vestibulares. Nossa, me ajudou demais, assim, sem palavras pro Kumon de matemática. Ele é incrível, tanto por causa dos conteúdos, quanto pela metodologia. Aquilo ali te faz aprender a estudar,
te faz aprender a ser autodidata. Então, eu tinha que entender os conteúdos com a explicação do bloco. Isso facilitou muito a minha vida no cursinho, porque às vezes você está num cursinho que você não se identifica com a metodologia do professor. Então, eu conseguia estudar sozinha, eu conseguia ir atrás das questões, me virava tranquilamente. Então, isso eu devo muito ao Kumon, principalmente. E os conteúdos, né? Porque matemática, a gente começa lá... Eu comecei fazendo 1 mais 1, 2 mais 2, o básico do básico. E terminei fazendo matéria que eu nunca nem vou mais ver na minha vida, porque é só em faculdade de engenharia. Então, acho que esse é o principal. Muito legal. E assim, galera, para vocês perceberem como matemática é construção, porque, poxa, Isa passou por um processo que você pode passar já na infância, assim, na adolescência, e que vai acabar todos os meses aí com a matéria. E Isa, até para a galera conhecer mais, o Kumon você faz atividades todo dia, né, que eles passam para você fazer até durante as férias. Conta mais sobre isso pro pessoal, assim, que eu acho que é um ponto legal. São questões que eles passam, são tarefas, lições, como é que funciona isso? Na parte da Então, matemática, são eu acho que vale mais a pena abordar ela, mas você pode falar também do inglês e português. Eles funcionam mais ou menos da mesma forma, todos baseados em exercício. Então, inglês e português tem os textos e tudo mais, você tem que interpretar e depois responder as questões que tem no bloco. São blocos pequenos, digamos, de tamanho assim, com 10 páginas. E é basicamente questão. Então, matemática, eu sempre, como eu falei, desde pequenininha treinei por questionário e tudo mais que a minha mãe fazia. Depois, quando eu entrei no Kumon, mais ainda, porque eu fazia todos os dias os blocos. Não tem férias mesmo, é de domingo a domingo. Só que não é algo pesado. Quando a gente fala que não tem férias, parece, meu Deus do céu, vou perder minha vida fazendo Kumon. Era o que os meus amigos principalmente falavam. Eles ficavam de cara, nossa, estuda até nas férias, tipo, tem 10 anos, 11 anos. E era uma coisa que não era um fardo pra mim, era tranquilo, porque eu ficava 15 minutos do meu dia fazendo Kumon e uma coisa que deu resultado no final do meu cursinho. Então, é isso, você faz os exercícios, ele te auxilia muito, principalmente em concentração, porque você não pode começar o bloco e fazer outra coisa, voltar e daí parar de novo. Tem que ter um começo, um meio e um fim, você tem que terminar ele todo num tempo específico. Então, acho que isso também conta muito na prova do Enem. Eu terminei a prova em menos de 5 horas, eu acredito. Eu fiquei esperando para pegar o caderno e eu consegui fazer 80 questões no segundo dia. Então, é uma coisa que o tempo pesa muito. E isso me auxiliou demais. Galera, ensinamentos que assim todo mundo pode replicar de qualquer forma, em qualquer situação. É a prática diária. Porque é impressionante como é uma metodologia antiga. Eu acho que até vale trazer um conteúdo aqui para vocês sobre, poxa, a história do Kumon. Mas, assim, é algo que não é de hoje. Assim, eles percebem que é uma metodologia sensacional. Acho que todo mundo sabe disso, né? Kumon tem em todo lugar, praticamente. Tem aí onde Isa mora, tem aqui em Natal. Então, na sua cidade deve ter um também. Porque é algo que funciona. Prática repetida, prática espaçada, prática contínua. E aí a gente chega no famoso ponto dos simulados. Se você está se preparando para o Enem e você não pratica isso frequentemente, é um tiro no pé já que você dá, porque é uma ferramenta muito boa. Mas tem outra dica que eu acho que é muito massa de dar. Eu vou até mencionar aqui um mentor nosso, o Lucas Langoni, que ele sempre bota isso para os alunos, que é você diariamente pegar 5 questões de matemática, no mínimo, para fazer, para finalizar o seu dia. E aí, claro, né, isso vai ser colocado na rotina de acordo com o seu horário individual. Mas essa prática repetida, contínua, todo dia, isso é foda, assim, galera. Isso muda muito a sua noção da matéria. E, claro, sempre por questão, a aula vem depois da prática. Primeiro a gente erra para depois a gente aprender. Isso é muito interessante. E, claro, a aula pode vir antes para fortalecer, vai depender também do seu nível e da sua dificuldade inicial com a matéria, mas tem que ter prática, tem que ser basilar na preparação. E aí, a gente já não tem como fugir desse ponto que você falou, que até a Mari comentou aqui, botou nos comentários, dos 80 acertos. E aí eu acho que a gente já pode começar a entrar no ponto principal, né, que foi o ano de cursinho que você teve o maior avanço aí. E fala pra galera, se você lembrar, claro, como foram os acertos no ano anterior. Você falou que vocês 29 naturezas.
focando assim na prova como um todo. Você lembra das outras? Se eu não me engano, linguagens, eu não consegui mudar meu número de acertos. Eu fiz 33 questões nos 2 anos, mas eu acredito que a prova de 2020 estava muito mais difícil que a de Com 2019. certeza. Então, até o TRI aumentou bastante, né? Humanas, eu aumentei 3 pontos, eu tinha feito 33 acertos e fui para 36. Nunca foi meu forte o primeiro dia do Enem, eu sempre tive muita dificuldade. E redação, se eu não me engano, eu aumentei 20 ou 40 pontos. Agora eu não me lembro exatamente. Acho que eu fiz 840, agora em 2020, 860, uma coisa assim. E daí no segundo dia, eu tinha feito 29 em natureza e passei para 39. Em matemática, que a minha nota já tinha sido alta, eu já tinha feito 38, eu consegui passar para 41. Então, acho que foi um. E como eu falei antes, né, a mentoria teve um peso muito grande no meu número de acertos, principalmente de natureza, porque fiz muito simulado. 860 eu fiz na redação. Fiz muito simulado de natureza, porque era realmente o meu ponto fraco, então eu precisava me dedicar naquilo. E uma coisa que eu prestei atenção e que eu tive que melhorar do meu terceirão para o meu cursinho foi a correção. Porque antes eu fazia muita prova. Meu terceirão eu fazia simulado toda semana, prova anterior. Só que eu não corrigia meus erros. Então eu ficava sempre batendo na mesma tecla. A minha redação não subia de nota porque eu errava nas mesmas competências. Os meus aceitos em natureza não subiam porque eu estava errando os mesmos conteúdos. Então, a mentoria no passado, com as correções em vídeo, salvou a minha vida. Porque eu ia exatamente aonde eu precisava, sabia exatamente o conteúdo que eu precisava voltar para estudar. Então, foi excelente. Que coisa maravilhosa de saber, de escutar. Isso aí, inclusive, assim, é um ponto muito incomum que o pessoal comenta, é essa facilidade. E assim, você para pra pensar, você está literalmente usando 100%, aproveitando 100% do seu tempo, porque se você teve um erro e você corrige ele, você vai realmente estudar o que você precisa. E eu acho que assim, esse é um dos principais erros que a gente sabe que acontece, atrelado muito à questão de fazer simulado e não corrigir. Então, assim, muito massa de saber. E aí eu quero aproveitar e tirar já para alguns pontos que você abordou quando a gente estava conversando sobre assim, esses aprendizados, né? Que foram passando lá daquele primeiro ano, no terceiro ano, para esse ano realmente cursinho e que você bombou aí na prova totalmente. Então, fala mais aí para a galera. Eu até estou aqui lendo eles, porque eu acho que foram muito bons, porque bate justamente no ponto que você falou agora, já vou guiar aí para você, que é a questão do cursinho que ensinou você a ser independente nos estudos. Eu acho que abordar isso para o pessoal é muito foda, se parar pra pensar, é justamente o que a mentoria faz e passa para a galera e facilita. Então, fala aí para a galera como é que foi esse processo, a diferença do pré, lá do terceiro ano, para o cursinho em si. Então, estudei minha vida inteira no mesmo colégio, fiz meu cursinho lá, que foi no Colégio Energia. Excelente o ensino, não tenho nem o que falar. E no terceirão, a gente tinha um certo acompanhamento mais de perto, por ser presencial e todo mundo que queria medicina, eles faziam um grupo mais direcionado para passar simulados e tudo mais. Então, eu tinha uma certa cobrança desse orientador, mais ou menos. Ah, fez a prova, corrigiu a prova, como é que você foi? Me passa o desempenho e tudo mais. E no cursinho ano passado, tudo online, não tinha ninguém me cobrando, eu tinha que me virar sozinha, me organizar sozinha, botar os meus estudos no eixo, sem ajuda de ninguém e sem ninguém ali em cima de mim. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito com pressão. Então, se eu tenho um prazo, se eu tenho alguém me cobrando aquela data, eu vou, eu faço, eu me dedico e dá tudo certo. Agora, se ninguém me cobra nada, eu fico meio perdida. Então, ano passado, eu realmente tive que me orientar nesse sentido. E acho que foi excelente quanto a isso, porque fui mais independente, fui atrás dos meus erros sozinha, que era uma coisa que eu não fazia antes. As playlists de resolução, assistia todos os meus erros eu fui atrás dos simulados da mentoria, das minhas aulas que eu ficava com dúvida, então qualquer coisa nesse sentido me auxiliou muito mais. Eu já era um pouco independente por conta do Kumon, que eu já ia atrás das minhas coisas sozinha, mas essa parte da pressão realmente de ter alguém ali em cima de mim, ano passado não teve, eu tive que me virar. Isso é muito massa, galera, porque assim, se a gente parar para pensar, é muito natural a gente depender de um estímulo, de uma pressão para fazer qualquer coisa, assim, é mais fácil de fazer.
Só que mesmo estudando sozinho, tem alguns recursos que a gente pode utilizar sempre para meio que criar uma pressão. E eu gosto muito de falar isso para a galera, porque se parar para pensar, o simulado e esse estudo por prática é basicamente isso, porque cada questão que você lê é um comando que você recebe. É totalmente diferente de você estudar lendo teoria, montando resumo, porque você fica sempre precisando você executar. Agora, se você coloca uma prova em cima da mesa, bicho, é só ler. É ler e fazer a prova, assim. Então, se torna... Você acaba adquirindo ali um falso estímulo, porque no final das contas é papel, é letra do mesmo jeito, mas o formato que aquela informação é trazida, né, é levada, ela acaba permitindo que você tenha um estímulo muito diferente. E, pessoal, ponto básico aqui. Olha só quem está aí, grande Alvinho. Ponto básico aqui é que vocês têm que entender, isso acaba sendo muito errado. Acho que isso é para tudo e para todos na vida. A gente, claro, tem que se adaptar às necessidades e às demandas, mas não adianta você querer mudar as coisas da água para o vinho. Você tem que avaliar o que você pode transformar no ambiente para servir a você. Por exemplo, se você está numa academia e está uma barra lá com 50-50 de agachamento e você faz, poxa, eu tenho que ser mais forte, tipo, eu tenho que aguentar esse peso. Gente, não funciona assim. Você altera o peso para o que você aguenta. Você não fica querendo carregar o peso de qualquer jeito. E essa falta de individualização é até engraçado, né? Porque você parar para pensar, é muito lógico isso. Em qualquer situação da vida, você adequa a sua realidade. E, poxa, coloca um desafio para ir evoluindo. Mas nos estudos é muito interessante. A galera se matricula num cursinho que não gosta do professor, não gosta da metodologia, mas não, vou fazer, porque todo mundo fala que aqui é onde a gente é aprovado. Poxa, vi várias pessoas serem aprovadas. Mas como é isso? Se você viu que não é para você. Então é muito legal isso que a Isa está falando, porque ela aplicou isso de algum modo na preparação dela, estudando, fazendo prova. Porque era um erro dela, e aí ela era estimulada a fazer, e ela ia atrás dele. E ela percebeu que ela se adaptou àquilo. Principalmente isso. Então, isso é muito, muito legal. E pronto, o Adriano até falou aí, estudar sem simulado é monótono, tedioso. Então, eu acho que esse ponto é muito legal de abordar para, enfim, ficar aí a E eu reflexão. acho que assim também, o simulado ele acaba gerando um estímulo em você mesmo, uma motivação. Porque eu fiquei bastante tempo ano passado, acho que uns 4, 5 meses, sem aumentar nenhuma questão nos meus simulados. E aí, do nada, quando eu realmente aprendi aquela base do conteúdo, que era o que eu estava errando, cada simulado eu fazia 2, 3 questões a mais. E daí, toda semana eu queria fazer prova para ver até onde eu conseguia chegar. Então, a gente, claro, não pode depender de motivação para estudar, porque senão nos 4, 5 meses que eu não subi de pontos, eu não teria estudado, não teria me dedicado. Só que quando a gente consegue esse primeiro passo ali, dá uma vontade muito maior de fazer cada vez mais prova, e daí sim a gente vai evoluindo. Caraca, que legal de escutar esses seus 5 meses travados nos acertos. E assim, porque, galera, isso é o crescimento para tudo na vida. A gente passa muito tempo sem sair do lugar e faz assim depois. Uhum. Isso é para tudo, tá? Isso é literalmente para tudo. É a fase realmente da arrebentação que a gente tem que saber passar por ela. E aí, Isa, aproveitando que você teve muito tempo fazendo isso, eu queria extrair aqui um pouquinho da sua prática, porque muita gente tá fazendo isso, eu sei disso. Aqui a galera, maioria aluno da mentoria, embaixador. Então, assim, como era para você o processo de corrigir? Quando você terminava seu simulado, como é que você fazia para começar a entender cada um dos erros? Você dava play no vídeo, via todos os vídeos para refazer as questões, você via o vídeo e refazia, você via o vídeo só pela metade, tentava fazer sozinho o restante. Conta pra galera aí, fica à vontade para falar. Então, eu nunca corrigi no mesmo dia, porque eu acho que eu já estava muito saturada, já estava muito cansada, e eu não conseguia absorver nada. Então, às vezes a gente fica naquela de, ai, terminei, errei muita coisa, já vou começar para me adiantar. Eu não achava isso bom, então eu terminei, eu sempre fazia no sábado ou no domingo, e daí no dia seguinte eu começava minhas correções. Eu corrigia a questão, só as que eu tinha errado, ou as que eu tinha chutado e acertado, né? Mas as que eu sabia com certeza, eu sabia por que eu tinha acertado, porque as outras questões eram erradas, então eu não achava necessário voltar para assistir aqueles vídeos. Mas os meus erros, eu assistia as questões, a resolução, e na semana seguinte eu tentava voltar e fazer a questão de novo sozinho, sem nenhuma anotação, sem nada do tipo, para ver se eu realmente tinha entendido aquilo, se eu tinha entendido a resolução, ou eu também, se precisasse de alguma teoria mais básica, eu voltava no conteúdo, talvez assistia videoaula, pegava a lista de exercício.
Então foi uma coisa que me ajudou. Tem um assunto de química, são as propriedades coligativas. O meu terceirão foi um trauma para mim, porque eu não entendia. Eu simplesmente passei meu terceirão inteiro sem entender. E daí eu comecei a errar muito no meu cursinho, as mesmas questões sobre o mesmo assunto. Eu peguei uma lista, eu acho, de 80 questões sobre propriedades coligativas e eu fiz ela inteirinha. Obviamente não gabaritei, mas todas as que eu errei, eu voltei e vi a resolução de cada uma delas. Então eu acho que esse é o principal, é a gente saber voltar no erro, saber aprender com o que a gente está errando, para não fazer novamente. Muito bom esse ponto que ela falou aí, de retomar as questões uma semana depois. Isso é muito legal, galera. Isso é muito, muito legal. Por quê? Primeiro ponto, para a gente já começar. Se você terminou o simulado, pelo menos do dia 2, que assim, é o dia mais pesado do Enem, e você está com energia para corrigir ainda, assim, a gente tem que avaliar isso aí, porque provavelmente alguma coisa foi feita da maneira errada, porque é para você dar 100% fazendo a prova, é para você, assim, terminar a prova sabendo que foi o sangue ali. Porque, poxa, no dia do Enem, tem que ir no 100%, tem que realmente botar lá em cima a sua capacidade cognitiva, sua entrega, sua atenção. E doar atenção é cansativo, assim, gasta energia, né? Você se sente cansado depois. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, essa correção em que você volta uma semana depois de ver os vídeos, é muito legal para você fazer, além da confirmação, né, se você aprendeu de fato, mas você retomar aquelas informações recém-aprendidas, ou seja, fortalecer aquela lembrança lá no córtex, todo aquele assunto que a gente conversa aqui na mentoria. Por quê? Porque você tem muita informação para guardar. Por mais que você aprenda uma informação, é muito diferente você aprender e reforçar e você aprender e deixar parado. Então, top isso aí, isso, top mesmo. E aí uma pergunta agora para você, que é esmiuçando ainda mais sobre esse seu processo de correção. E algo que eu tô tentando fazer sempre com a galera, lá nos podcasts que eu tava gravando no YouTube, é isso, assim, pegar os detalhes sobre o processo de estudo de cada aluno. Então, quando você tinha uma questão que você errava, como é que você fazia a correção exatamente de cada questão? Tinha algum padrão? Variava de questão para questão? Como é que era essa variação? Fala aí para a galera também um pouquinho mais sobre essa correção em si. Então, eu vejo que muita gente classifica a questão por nível de dificuldade, por falta de atenção, não sei o quê. Eu tentei fazer isso uma época, só que para mim não funcionou, porque quando eu via que uma questão era nível fácil, eu ficava revoltada que eu tinha errado. Então, eu corrigia todas de forma igual. Muitas vezes eu começava a ver o vídeo da questão, começava a ver a explicação, eu pensava, meu Deus, eu não acredito que eu errei isso. Eu sabia o assunto, eu sabia 100%, eu simplesmente não li uma palavra, ou não entendi direito a pergunta. Então, essas questões eu só olhava na hora, entendia realmente, de verdade, o que eu tinha errado, e essas eu meio que passava. As questões que eu tinha mais dificuldade, ou que eu demorava um pouco para entender, às vezes também assistia a resolução, nossa, agora tudo faz sentido, eu sempre tentava voltar nelas, porque às vezes faz muito sentido com o professor explicando, com a resolução detalhadinha, e você vendo na hora, nossa, sim, claro, tem muita lógica. E aí, quando você vai pegar para fazer sozinho, é outra história. Você tem que desenvolver a sua própria linha de raciocínio, não é a explicação de todo mundo que faz sentido. Então, acho que esse foi o principal, realmente, eu tentar esmiuçar dessa forma, separando o que eu já entendi na hora, que foi muito óbvio para mim, do que eu realmente precisava dar mais atenção. Muito massa. E um ponto que você abordou aí que eu acho que eu quero abordar, revisar com vocês, bater, é a questão do nível de questão. Galera, o primeiro ponto é que no Enem é muito difícil que você olhe para a questão e faça essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Por mais que, eu também gosto de dar essa visão, a gente saiba, até por toda aquela análise de microdados que a gente fez até live com o Fredão já, explicando sobre isso para a matemática, seja muito importante você realmente fazer logo tudo que for fácil e médio e pular as difíceis para você misturar melhor ao longo da prova, né, a sua frequência de acertos. É muito bom que você pule realmente o que for difícil, mas na hora da prova você só sai fazendo. É muito complicado você ter essa frieza de separar tudo. Tudo bem, você começou a ler, tentando fazer e viu que é nível alto, tudo bem pular. Mas isso na correção não se aplica de um modo muito simples. Então simplesmente faça e simplesmente corrija depois, porque vai simplificar. E qual é o ponto aqui, tá? Assim, um ponto que eu quero que fique claro. Não que seja errado se você faz essa divisão e é horrível. Não. A questão é, isso tá te ajudando e isso, além desse ponto, pode ser uma razão para você ficar muito cansado,
e acabar deixando de manter essas correções? Porque a gente tem que sempre pensar na energia gasta para as atividades que a gente faz, né? Acaba que é muito interessante que na prática, assim, se eu pudesse dizer uma coisa para a preparação do vestibular seria isso: analise tudo que você faz, porque a gente não analisa na maioria dos casos, e sai simplesmente fazendo e não percebe que está gastando energia à toa com várias coisas. Mas sobre essa correção, poxa, se você está gastando meia hora para dividir os níveis, deixa isso para lá, vai corrigir logo as questões que você vai aprender. A correção é para aprender, não é para outra coisa não, entendeu? Até sobre isso, é legal a gente pensar na aplicação dos simulados. E eu quero fazer uma pergunta aqui sobre isso, Isa. Você fazia as provas inteiras, 90 questões, você dividia, variava, semana sim, semana não, dependia da área. Conta pra galera aí sobre isso. Eu estou realmente fazendo um trabalho aqui de investigação sobre o seu processo aí ao longo da semana. Conta aí pra galera. Então, eu sempre tentava fazer todo final de semana uma prova inteira, um dia de Enem, no caso. Como não era só o Enem que eu queria prestar, eu ia fazer a CAF, no caso, que é a faculdade onde eu tô, que é pelo vestibular da CAF. Eu também queria ter feito duas federais que acabaram atrasando e mudando de data. Então, eu costumava variar. Durante a semana, eu ia dividindo essas outras provas. E nos finais de semana, eu normalmente fazia o do Enem. Daí, eu fazia dia completo mesmo. E de segunda a sexta, eu dividia as correções, para não precisar ficar uma tarde inteira ou às vezes um dia inteiro corrigindo prova. Eu fazia um pouco cada dia que eu sentia que eu conseguia absorver melhor o conteúdo. Então, acho que foi basicamente assim. Muito, muito bom. Além disso, você dividir ao longo da semana as correções, até dependendo de como você divida, pode fortalecer o que você estudou naquele dia. Vou dar uma dica que eu faço aqui para a galera que está acompanhando com os meus mentorados. Eles fazem a prova, eu sempre coloco o dia 2 na sexta-feira, o dia 1 no sábado, existem algumas variações dentro disso, mas vamos supor que assim, alguém no nível que Isa tá, por exemplo, fez 30 acertos de natureza no ano anterior, fez mais que 30 em matemática, ou seja, está com uma base já alinhada, já dá para colocar 90 questões no mesmo dia, a prova inteira na íntegra. E o que é que eu gosto de fazer? Eu divido para no dia que ele estuda física, ele corrigir as questões que ele errou no simulado de física. E dá para fazer isso porque cada uma das questões da playlist da mentoria tem o título da matéria. Então, assim, você logo vê se é física, se é química, se é biologia. Então, com isso, ele fortalece, por exemplo, de manhã ele estudou dinâmica. Aí ele vai à tarde, à noite, enfim, estudar a correção do simulado para as questões de física. Aí ele vai e pega, sei lá, ondulatória, pega cinemática, pega termologia. Mas acaba que ele passa, ele pincela muitas coisas que se conectam dentro da própria matéria. Isso, em especial em química, é muito foda, porque química é uma matéria que assim, ela se membrana de volta inteira, porque tudo se conecta na química. Física já é mais setorizado, mas, enfim, é algo que assim, a galera curte bastante, porque fortalece muito uma matéria. Então, você faz um brainstorming da matéria. E por que fazer um brainstorming da matéria? Porque o Enem é um brainstorming do conteúdo da sua vida inteira escolar. Não é à toa que é naturezas e não física, química e biologia. Mas, assim, isso é muito legal. E, JV, bicho, desse jeito você me deixa desconfortável aqui com elogios no meio da live. Mas vamos continuar. O que acontece? Outra coisa que eu acho muito boa de bater com a galera aqui é o seu nível. Veja o seu nível. Se você está fazendo 20 questões no Enem ainda, às vezes menos, não bota 45 questões, mais 45 no mesmo turno, porque você vai ficar muito cansado, você não vai aproveitar a questão como um todo, vai fragmentando que fica melhor. Até a própria correção, se você fragmenta ao longo da semana, fica muito confortável e o seu aprendizado aumenta muito, porque você corrige com mais calma. Então, isso é muito válido, não só para correção, como para fazer a prova em si. Beleza? Então, assim, eu acho que um ponto legal de bater era isso. Galera, vou só reforçar aqui. Se vocês tiverem comentários ou perguntas ou pontos centrais, TT até ajuda com isso aí, para a gente retomar aqui durante a live. Bota aqui na caixinha de perguntas, que é mais fácil de acompanhar. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, achei uma pergunta boa, Isa, perdida aqui no meio, que eu acho que vale a pena você falar para a galera, que é uma dica de rotina de estudo. O que você acha? Pensa aí numa dica bem toma lá da cá, que bate bola agora, para passar para a galera. As dificuldades que você tem com a rotina e como você foi vencendo elas.
Como é? Organização e o celular. Basicamente, pra mim é isso. Eu acho que eu sempre me organizei no domingo para a semana inteira, porque se eu acordasse no dia e pensasse o que que eu ia estudar, eu ia de acordo com a minha vontade. Então eu sempre ia para matemática, para biologia, que eram as matérias que eu mais gostava. As outras que eu não era muito afim, como redação, humanas, eu sempre deixava de lado. Então, sempre me organizava no domingo para a semana inteira. Assim eu conseguia estudar todas as matérias que eu precisava, porque eu tinha aquela obrigação no dia. E o celular era um problema pra mim porque me distraía muito. Às vezes nem tinha nada, eu só entrava, via, nossa, não tem nada, nem no Instagram, nem no WhatsApp, nem em lugar nenhum, tá, deixava o celular de lado. Só que esses 2 minutos que eu tirei o meu foco, eu podia perder uma parte muito importante da matéria. Então, às vezes estava no meio de uma aula ao vivo, uma live, alguma coisa assim, e acabava perdendo totalmente a concentração. Então, eu baixei alguns aplicativos desse de bloquear o celular, às vezes eu desligava mesmo. Às vezes estudava no quarto, deixava o celular na cozinha, para nem ver, nem chegar perto, não ter um contato. Então, acho que é isso, basicamente, que eu fazia. Muito bom, muito bom. E aqui vai assim, um ponto para a gente explorar mais, que é o que Isa falou agora, de no domingo pensar a semana, organizar as atividades. Eu estava ouvindo um podcast hoje mais cedo que eu achei muito legal, que era inclusive com um humorista, não sei se vocês vão conhecer aí, porra, acho que Thiago Ventura, o nome dele. E ele falava assim, poxa, cara, eu fui a vida inteira um cara muito desorganizado, muito indisciplinado, e eu procrastinava tudo, assim, queria sempre deixar para outro dia aquela coisa. E o que é que ele falou quando ele percebeu que começou a dar certo na comédia, enfim, chamar atenção na internet, e percebeu, poxa, eu tenho que tomar jeito na minha vida para eu poder continuar esse crescimento, né? Aproveitar esse momento e aprender, adquirir crescimento com isso, enfim. Foi isso que ele, esse é o ponto que ele mais aborda. Ele disse que ele tinha um painel para organizar em casa, que ele botava exatamente o que tinha que fazer cada dia grande para ele ver, para ele não procrastinar as coisas, porque ele terminava uma tarefa e sabia que tinha que ir para outra. E assim ele fala algo que eu defendo com uma certa cautela, que é, todo dia ele ficava puto porque via que não tinha feito alguma coisa, isso meio que instigava ele para no dia seguinte ele cumprir. Mas aí calma, tenha um cuidado com isso para não ficar aquela rotina que você coloca 1000 coisas que você não cumpre, e a gente sabe, isso vai depender muito da personalidade. Tem personalidades que sentem o desafio instigar para outro dia, e tem outras que sentem a desmotivação por isso. Então, você vai ponderando aí. Mas o ensinamento é, tem a rotina. Pare de se preocupar em planejar as coisas no dia. Como o JV falou aí muito bem, vá criando âncoras, metas visíveis, vá se preocupando em acordar e executar. Se você se preocupar em acordar e planejar, bicho, é muito difícil você manter um rendimento alto. Muito difícil mesmo. E aqui, ó, tem mais uma pergunta que eu acho que é muito boa para a gente explorar uma coisa um pouquinho diferente dessa pergunta, que foi o que Juliano mandou aqui. Não sei se foi para você, Isa, porque assim a galera tá comentando aí nos comentários, pode ser para outra pessoa, mas claro, a gente vai responder. Isa, qual matéria você mais gosta e se dedica a estudar? E a pergunta que eu quero acrescentar: como você organizava isso na sua semana? As matérias que você mais gostava vinham em algum momento específico ou não? As que você menos gostava vinham em algum momento específico? É uma ótima dica de rotina também para a galera isso. Fala aí pro pessoal. Então, no meu cursinho eu tinha muitas frentes de matemática, eu tinha 6 frentes, então era uma coisa que me demandava tempo. Só que era a matéria que eu mais gostava, sempre foi. Então, eu sempre colocava matemática nos dias das matérias que eu menos suportava, para tentar equilibrar isso no meu estudo, porque daí não ficava um dia tão maçante. Nunca fui fã de redação e humanas, como eu já falei. Então, eu sempre equilibrava assim, colocava algumas frentes de matemática no dia que eu tinha que escrever redação e as frentes de humanos no dia que eu tinha que estudar outra parte de matemática. Então, isso facilitava muito para mim. Não ficava nenhum dia muito leve e nenhum dia muito pesado. Ficava tudo meio equilibrado. Muito legal essa dica, porque assim, galera, você tem que fazer uma rotina que você goste de executar. Eu gosto de sempre abordar isso com o pessoal. Sofrimento é muito diferente de esforço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não ache, né, como muita gente acaba achando que tem que se matar para estudar, e tem que ser difícil. E não, galera, você tem que fazer o mais aplicável a você, o mais prazeroso para você o possível. Agora, falando sério, é muito difícil que
poxa, depois de 1, 2 anos, você não acaba se estressando, tendo um dia de, porra, vontade de chorar, de raiva. Acontece. Mas não ache que assim, não, todo dia eu tenho que dormir puto, dormir triste, dormir cansado de jeito nenhum, galera. Rotina tem que ser como o Isa falou aí. Você vai estrategicamente organizando para ela te fazer bem também durante essa dificuldade desse processo. Agora teve uma pergunta aqui muito legal que vamos ver se eu consigo pegar aqui de volta para eu não perder. Mas antes dela, mais um de Chung que tá metendo bala aí nos comentários. Eu faço simulado todo dia à tarde e depois, à tarde depois de revisar tudo. Está certo fazer isso? Basicamente seria fazer simulado todo dia. É interessante, Isa, o que é que você acha? E aí depois eu complemento. Eu acho que depende do número de questões. Se você dividir um simulado, pode ser. Acho ótimo daí você fazer 15 questões talvez por dia. Então fica algo bom, algo equilibrado. Agora fazer um simulado de 90 questões todo dia nem é viável. Não tem como você corrigir todos os teus erros. E assim, galera, outra coisa, o simulado é uma ferramenta, tá? O simulado não é um fim. Porque o fim é aprender o conteúdo. Simplesmente isso. E dessa forma, se você só faz simulado, você não cria margens ali, momentos de estudar com calma a matéria que o simulado te mostrou que é importante. Então não confunda aí uma coisa com a outra. É importante que o simulado venha, mas, poxa, uma vez por semana já é suficiente para que no resto da semana você paute no estudo individual de cada matéria. Dá super certo já. Então acho que é bom deixar isso claro para todo mundo. Olha aqui mais uma pergunta muito boa, essa aí sobre rotina. Até para a gente perguntar mais a você, Isa, e também conhecer um pouco mais de você. Você acha que escutar um podcast de uma aula fazendo academia é bom? E aí que eu quero complementar. Precisa disso? Eu acho que a pergunta é essa. Precisa disso? Ou vale a pena a gente também, enfim, sair um pouquinho da bolha? O que é que você acha? O que é que você faz para sair da bolha? Dá para você falar aí de hobbies, para atividade física que você pratica, coisas desse tipo. Então, eu não costumo fazer academia exatamente, então para mim fica muito complicado querer ouvir alguma coisa. Hoje eu faço, ano passado eu fiz Muay Thai e hoje eu continuo fazendo Muay Thai e também faço beach tennis. Então, eu acho que tem que ser um momento realmente zero preocupação, focar naquilo que tu tá fazendo, relaxar a mente para desestressar, porque rotina de cursinho, rotina agora na faculdade é muito pesado, então você precisa me dá um tempo agora só pra mim, pra eu não lembrar que eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Isso. Exatamente, galera. Assim, eu não gosto dessa filosofia por isso, porque você vai estar num eterno, assim, não descanso, num falso descanso. E claro, tem momentos que é necessário, enfim, vocês vão saber avaliar direitinho. Mas eu gosto de uma coisa, essa é uma filosofia que eu tento aplicar muito na minha vida. São os desequilíbrios programados. Então, quando eu estou preocupado em descansar, bicho, é assim, é literalmente descansar e ponto final. Quando eu estou preocupado em estudar, é totalmente desequilibrado para estudar e focar em fazer muito aquilo. É assim, tem uma coisa que eu gosto muito de abordar, que é a diferença do foco e do hiperfoco, assim, da hiperconcentração. E eu tento aplicar ao máximo esse hiperfoco. Que é, poxa, quando eu estou hiperfocado, como eu estou agora, já há algum tempo, por trabalhar e fazer as coisas da mentoria acontecerem, é simplesmente 24 horas por dia, o dia inteiro. Agora, quando eu faço esse final de semana, eu vou pra praia. E assim, eu vou pra praia, literalmente vou pra praia. Esqueça. Então, assim, quando eu faço, não, esse final de semana não dá. Vou ter que trabalhar, estar no meio do final de semana, mas de manhã eu vou pra praia. Eu nem abro o WhatsApp da mentoria, assim. Então, é muito isso. Você realmente tem um hiperfoco nas coisas, porque isso retroalimenta. Você parar para pensar, esse seu hiperfoco no descanso, te dá a capacidade de hiperfocar depois nos estudos, e você vai fazendo tudo com muita qualidade. Agora você tem que saber o que fazer, né? Porque não dá tempo de fazer tudo. E até aproveitando essa pergunta, eu quero fazer uma que eu acho que vai trazer um pouco aí de esperança e fazer a galera sonhar de casa. Isa, agora aprovada, né? Assim, que passou o vestibular, você tem alguma coisa na cabeça que, poxa, você quando era vestibulanda pensava muito em fazer, mas sabia que não é a hora, não dá tempo de fazer agora, e você relegou, mas que agora você, não, vou atrás de fazer isso, sei lá, ano que vem, esse ano já tô fazendo. Conta aí pra galera sonhar alto aí também e criar alguma tarefa para fazer quando for aprovado.
Então, tem três coisas que são sonhos de vida pra mim. A primeira vai demorar um pouco ainda, duas, na verdade, vão demorar um pouco para eu conseguir realizar, que é viajar o mundo. Eu sempre tive essa vontade de conhecer o máximo de países que eu conseguir na minha vida. A segunda, eu queria participar daquele programa Médicos Sem Fronteira, porque eu acho sensacional. O trabalho dele é sensacional mesmo. E a que eu tô fazendo agora é tentar aprender. Eu queria muito falar pelo menos três idiomas. Então agora eu tô me dedicando muito pro inglês, porque eu acho que é uma coisa que eu tô precisando muito na faculdade. Muitos professores passam artigo, passam vídeo, muita coisa em inglês, que ainda não tem a tradução, e daí se você joga para traduzir no Google Tradutor, fica uma porcaria. Então, eu tô atrás disso para realmente melhorar meu inglês. Eu já fiz quando eu era mais nova, só que eu perdi muito contato. Então, agora eu tô tentando recuperar isso. E eu quero aprender francês também, que é uma vontade que eu tenho muito. Muito legal. E aí você falou de uma terceira língua, então você já fala duas ou o inglês é a segunda? Conta aí, fiquei curioso. Então, não, eu falo inglês entre aspas, eu erro muito, muito, muito. O meu inglês é bem intermediário, assim, já foi melhorzinho, mas o inglês, no caso, é o segundo idioma, e o terceiro é o francês, que eu quero ainda aprender, que eu não sei nada. Muito massa, muito massa. E aí, galera, eu acho que fica a tarefa aí para todo mundo pensar alguma coisa que vai fazer quando for aprovado. E eu vou dar o meu exemplo. Assim, eu lembro quando eu estava estudando, rapaz, era um tipo um divertimento para mim no final de semana ficar criando coisas que eu ia fazer quando eu passasse. Isso me dava muito gás. Bicho, eu ficava assim, pirado. E não, essa semana eu vou dar o gás do mundo todinho, porque, pô, eu quero fazer isso, eu quero passar, me ver um pouco livre dessa responsabilidade. E até falando um pouco agora sobre o curso de medicina, né, para vocês que estão aí acompanhando. Assim, na prática, o curso de medicina toma muito mais tempo seu do que o cursinho. É um fato. Só que você vai aprendendo a lidar, e era isso que eu escutava muito da galera. Poxa, hoje eu me sinto muito mais atarefado do que quando eu estava no cursinho. Mas eu vivo muito melhor. E eu escutava isso muito, dos, sei lá, amigos dos meus irmãos, ou irmãos dos meus amigos mais velhos que faziam medicina e tal. E é muito verdadeiro isso, assim, é muito tarefa, mas acaba que são tarefas muito sinérgicas às vezes, quando você chegar nos períodos mais da frente. Tudo se correlaciona muito fortemente, então você estuda para uma matéria, estuda para outra ao mesmo tempo. É muito legal, isso é muito massa. Assim, é realmente realizador. Você vê que está aprendendo algo que você sempre sonhou, que você tem muito interesse e que é muito sinérgico. Porque acho que isso não é nem cansa a gente, né? Pô, estudar geografia, estudar, sei lá, assim, reações orgânicas. O cara para e fala, bicho, pra quê? E na medicina você tá lá, tratamento de obesidade. Aí na outra aula, de outra matéria, cirurgia bariátrica. Coisas que super se relacionam. Porque, assim, é muito interessante você ver a gradação entre as matérias, entre os conteúdos. Bicho, é fantástico. Assim, eu acho que não tem como você não se apaixonar pela medicina, mesmo que você pense, eu quero fazer outro curso, mas se você começar a medicina, você se encanta. Mas, enfim, é muito isso. E aí, Isa, pra gente já ir chegando perto do fim, uma hora que a gente já tá aqui, meu celular já tá até começando a querer descarregar, conta pra galera como tá sendo esse começo do curso, esse primeiro período da Univale. Fala um pouco mais sobre a faculdade, eu acho que é muito bom pra galera que tá ouvindo, que talvez seja da sua região, e depois fala a sua cidade em si, estado e tal, pra galera, assim, poxa, ver ali o exemplo, conhecer um pouco mais dessa universidade aí perto. E galera, só para eu também dar esse ponto, para o pessoal que deixou perguntas aí na live, mandou perguntas que a gente acabou não respondendo, vou pedir para a Isa subir uma caixinha de perguntas no Instagram dela, assim que a gente terminar aqui. E para quando você for responder, Isa, marca a mentoria que a gente reposta aqui também, acho que fica muito bom. E lembrando, amanhã tem live também aqui no Instagram. Então temos mais um convidado, mais uma oportunidade de vocês tirarem muitas dúvidas. E claro, mandem na caixinha de perguntas antes, que a gente já seleciona para responder. Então, Isa, falado isso, conta pra galera como é que tá sendo aí na Univale, primeiro período, fala mais da faculdade, deixa a galera inspirada. Então, a Univale fica em Itajaí, Santa Catarina, para quem não conhece ainda a faculdade. Para você entrar ali, você tem que fazer a prova da ACAF. Então, eu acho que, se eu não me engano, as inscrições ainda estão abertas para o vestibular agora de julho. Eles têm dois vestibulares por ano, que é o de inverno e de verão. E, enfim, eu tô apaixonada pela faculdade. Eu já tinha passado na Univale outras vezes, só que, como eu falei, eu estava tentando o Enem ainda.
E eu não conhecia direito. Eu só. É muito boa, fica do lado de casa, na cidade vizinha de onde eu moro. E, se eu não me engano, acho que ela é classificada como a melhor de Santa Catarina, em particular. Então, enfim, conhecia bem pouco sobre, mas fui. E daí, chegando ali, a gente teve muita apresentação sobre como funciona. Eles têm programas de intercâmbio para você fazer dupla diploma, uma coisa assim. Então, é sensacional. Enfim, tem as ligas, tem atlética, tudo que, querendo ou não, tá um pouco travado agora na pandemia, né? Sim. Mas assim que voltar as coisas ao normal, já vai ter muitas outras atividades. E os professores são muito bons. Eles estão. A gente está tendo um meio que híbrido, algumas aulas, as teóricas todas online, e a gente tem prática de anatomia e de histologia nos laboratórios. Então, está sendo muito bom isso, a gente consegue conciliar bem. E é isso, acho sensacional. Tô apaixonada pelo curso, apaixonada pelos conteúdos. Semiologia, a gente teve algumas aulas também, então aprendi a ferir pressão, a mexer em balança. Nossa, foi sonho de criança. Parecia a Isadora de 12 anos lá brincando. Sensacional. E para conhecer mais do curso, então, você já tem semiologia no primeiro período, que é uma pergunta boa para a galera conhecer também mais sobre o curso de medicina. Semiologia é a matéria das habilidades práticas da clínica. Então, você vai fazer semiologia para todas as matérias, normalmente, para aprender os exames físicos de cada especialidade, para aprender a linha padrão de fazer uma história do paciente, quando você for fazer uma consulta e saber, claro, escrever o quadro do paciente para um outro profissional da saúde que for ler. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui da UFRN. A gente tem semiologia só no terceiro período, porque o primeiro e o segundo são extremamente teóricos, aquela coisa de tudo de histologia, tudo de embriologia. É algo super cansativo, assim, poxa, real, parece que você não faz medicina por um ano, e aí é como se a gente brinca que é um teste. Eles botam para testar, para ver quem aguenta a barra, porque é muita bioquímica, genética, só coisa assim que você fica, meu Deus, cadê o paciente? Onde é que eu vou aprender uma doença? E aí, no terceiro período, começa a semiologia pesada, a gente fica praticamente internado dentro do hospital, muita coisa no hospital, e aí é fantástico, assim, é um sonho. Mas fala aí sobre a Univale, como é a divisão dessas matérias no começo do curso aí? Então, é que aqui ela não é nem tradicional nem PPL, ela é uma mistura dos dois. Então, a gente tem esse contato com as práticas desde o primeiro período, eu gosto muito disso. E acho que a partir do segundo período a gente já vai para a unidade básica para ter um contato mais próximo com os pacientes. Semiologia também desde o primeiro período, anatomia em laboratório desde o primeiro período, laboratório de microscopia também, a gente vê as lâminas lá dos tecidos desde o primeiro período, então eu acho isso bem legal, porque você vê na teoria, óbvio, e você já aplica na prática. Então acho que isso é sensacional. Hoje de manhã mesmo hoje de manhã não, hoje à tarde eu tive aula sobre medicamento. A gente já estava aprendendo sobre como, enfim, fazer as injeções, os tipos de agulha, tipo de seringa. E eu parar na frente do computador assim, meu Deus do céu, que incrível! Então, eu acho isso bem legal na Univale, que eles vão realmente misturando um pouco dos dois. Eu não sei como é que funciona nas outras faculdades, mas no segundo período a gente já tem dissecação aqui no laboratório de anatomia, então eles misturam bastante, eu acho bem legal isso. Muito legal. E assim, galera, tá aí um pouquinho da Univale. Como eu já reforcei, vão lá no Instagram de Isa, fazer perguntas, encher a caixinha de perguntas aí que ela vai abrir para conhecer mais. Inclusive, essas perguntas que ficarem abertas sobre revisão de matemática, Isa que bombou aí com 41 acertos, vão lá que ela vai dar todo o apoio. TT também vai subir aqui no nosso História uma caixinha, então mandem as perguntas para a gente continuar a conversa. E claro, esclarecer o que for preciso. Vai ter muita live por aqui agora. A galera perguntou sobre se a live vai ficar salva. A gente vai deixar só agora à noite aqui no Instagram. Vai tirar do Instagram, mas vai para o nosso canal no YouTube. Então é isso, galera. Eu acho que, assim, recados mais do que dados. Quero já anunciar que tudo indica que no segundo semestre a gente vai ter essa pessoa maravilhosa aqui no nosso time também de mentores, auxiliando vocês. Assim, vocês viram aí toda essa base. É muito legal poder perceber realmente o nível da galera que a gente está selecionando, que está fortalecendo o nosso time. E, claro, vai crescer muito junto com a gente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Isa, brigadão. Foi, assim, muito top. Primeira live que eu estou fazendo com o embaixador que passou.
que a gente conversou lá no começo e que tá aqui agora. Então, assim, é isso, galera. Todo mundo que tá aí acompanhando, botem na cabeça que ano que vem são vocês aqui. Queria mandar um grande abraço aí para um amigo meu que tá passando, o Matheus Couto, que é um cara muito sensacional também. Aproveitando que ele raramente dá essa moral. Mas então, galera, é isso. Isa, brigadão. E deixa seu último recado aí pra galera. Obrigada. Que a gente tem muito a agregar e acrescentar para esse pessoal que tá nessa preparação. Eu acho que deu uma travadinha pra mim. Voltou aí? Voltou. Pronto, pode dar o seu recado Desculpa, aí pra galera. eu acho Tá ouvindo aí agora? que tô. Pronto. Então pode mandar o recado pra galera e até a nossa próxima live. Então, gente, eu acho que é isso, é a gente se dedicar, a gente estudar, não desistir, porque tem hora que vai parecer que tudo vai te engolir, que você não quer mais saber de nem, que você não quer mais saber de estudar. E é assim mesmo, é normal. Teve dia que eu não queria nem olhar para o material, para a aula, para nada do tipo. E às vezes a gente tem que dar esse momento realmente de descanso para arejar a cabeça e depois voltar com tudo, porque aquele momento ele passa, mas o nosso sonho não. Então você pode desistir, você pode tentar fazer outra coisa, mas não adianta, porque se no fundo do coração tá ali a medicina, a engenharia, independente do curso, vai ficar sempre ali, nunca vai morrer. Muito legal. Galera, com essa a gente encerra por hoje. E amanhã tem mais. Isa, brigadão. Tchau, tchau, galera. E até amanhã. Valeu.